A passagem de ônibus de Porto Alegre está custando R$ 4,30. O aumento de 25 centavos é o assunto que nós vamos conversar agora com o gerente de Planejamento e Transporte da EPTC, Flávio Tumeleiro, e também com o Márcio Sauersig, que é coordenador de regulação de transportes. Sejam bem-vindos. Vão nos explicar hoje o cálculo, né? Isso é muito importante porque sempre temos as discussões no aumento de passagem de ônibus. Seja qual for o aumento, a população, antes mesmo de entender o cálculo, já protesta o que a gente imagina que é bem comum, afinal de contas, altera a nossa vida. Só que eu quero entender hoje, nós todos queremos entender esse cálculo, porque eu ouvi numa entrevista, eu achei, pelo menos, plausível, racional. Por exemplo, se discutia o valor da segunda passagem. Você vai ficar hoje, né, na metade, em 30 minutos, quem for pegar um segundo ônibus tem direito a 50% de desconto, metade da passagem. E aí, na explicação, pelo menos quem estava respondendo pelo EPTC, diz o seguinte: olha, tantos por cento utilizam em Porto Alegre a segunda passagem. Então, um benefício que atingiu um percentual da população. Quando a gente pensa agora num desconto que vai, entre a passagem e a segunda, atender a mais pessoas, mais usuários do transporte coletivo. Vamos começar pelo cálculo. Quem é que pode me ajudar? Flávio ou Márcio? Como é que é feito esse cálculo? Eu sei que é bastante complexo, mas quais são os principais itens que a gente deve levar em consideração? Então, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Perfeito. Se faz um apanhado de todos os custos do sistema, ou seja, de todos os ônibus, o que se gasta com diesel, pneu, manter aquela estrutura toda, garagens, custo com salário de motorista, cobrador, parte administrativa. Né? Por outro lado, nós temos todos os usuários que pagam a tarifa, isso ao longo do ano todo. Sim. Então, se faz uma divisão do custo com a arrecadação e se tem o valor da tarifa. Né? Então, nisso se chega no valor. Então, de uma forma bem simples, é assim que se faz. A gente consegue chegar nos pormenores, e por isso eu trouxe o Márcio aqui junto comigo, faz bastante tempo que ele faz esse cálculo, tem alguns detalhes que ele pode explicar um pouco melhor. Sim. Né, sobre o cálculo. Márcio, já começo contigo explicando o cálculo e depois vamos para os 50% de desconto na segunda passagem. Não, o que o Flávio falou é correto, a gente tem que dividir o custo para oferecer o serviço, e aí vale tudo isso que ele diz, por quem efetivamente paga a tarifa. Né? Porque se a gente fosse dividir por todo mundo que usa, a tarifa seria menor, mas hoje a gente tem 36% de isenção no sistema. Né? Esse 36% conta para a formação desse custo, porque a gente tem que ter, né, Flávio? Vamos lembrar que alguns estudantes... Estudantes, idosos entre 60 e 64 Sim. anos, idosos acima de 65 anos, que é uma lei federal, né, a própria Constituição. A gente tem também a própria segunda passagem, quando é 100% de graça, como era, né, também conta para a formação desse passageiro isento. A gente tem deficientes e seus acompanhantes. Sim. Então, tem uma série de isenções no sistema que pesam para a formação desse custo, porque quanto mais gente é transportada, eu tenho que ter mais ônibus e isso é custo. Né? Eu tenho que ter mais motorista, mais cobrador. Então, o sistema é dimensionado para todo mundo que anda, mas quando eu vou ratear esse custo, né, eu rateio só por quem paga efetivamente a tarifa. Bom, né? E nesse cálculo da segunda passagem, a entrevista que eu vi, o representante da EPTC falava sobre um percentual que utiliza a segunda passagem. Não são todos os usuários. Não são todos os usuários. 13% hoje utiliza a segunda passagem. Né? Então, a gente... pressupôs que... Desculpa, te interromper, 13% do total... Do total de usuários do sistema. Não daqueles que pagam. Tá, do total de usuários do sistema, 13% utiliza a segunda passagem. Como é que a gente obteve o valor do desconto de 20 centavos? Né? A gente partiu de uma premissa de que, antes de 2011, a partir de 1º de julho de 2011, até 30 de junho era 50% a cobrança da segunda passagem. A partir de 1º de julho passou a ser 100% o desconto da segunda passagem. Até quando era 50%, a divisão, o número de pessoas que usavam a segunda passagem pagando metade correspondia a aproximadamente 7% do total de usuários. Tá?
Então, depois, quando for de graça, aumentou, claro, é de graça, fica mais interessante para tu usar o sistema, né? Então, pulou para 13. Bom, a gente espera, o que a gente espera? Que quando essa quantidade de pessoas voltar a pagar 50, volte para o 7%. Então, cairia 50% a quantidade de passageiros. Então, a gente pegou o total de passageiros que utilizam a segunda passagem hoje, tá? Dividiu por 2, tá? Transformou ele em passageiros que vão pagar 50%, né? E aí, colocamos isso para dentro do cálculo e encontramos esse desconto de 20 centavos, 21 centavos e alguma coisa, quase 22 centavos. Ou seja, a lógica, o desconto foi para todos. A gente teve ali uma redução para aquele que pegava a segunda passagem, mas vamos contar que ele pegou a primeira. Exato. Ou seja, ele vai se beneficiar desse desconto de 20 centavos e aquele que não pega também. Ou seja, todo mundo vai se beneficiar desse desconto. Agora, as pessoas, pelo menos, que se manifestam contra os movimentos, sempre questionam o governo, né? O governo, a prefeitura. Hoje, qual é o papel da EPTC nesse cálculo e na relação com as concessionárias, com as empresas de ônibus? Vocês questionam também, questionam os números deles? Porque sempre dizem, as empresas e a prefeitura contra nós. Isso efetivamente acontece ou a EPTC está lá para regular o interesse do usuário e da empresa? A EPTC ela é empresa reguladora, ou seja, hoje existe um contrato de prestação de serviço das empresas com a prefeitura e a EPTC faz o papel de fiscalizadora desse contrato. Tanto da fiscalização de operação na rua, com os fiscais, né, os vizinhos que vão lá ver se as tabelas estão sendo cumpridas, os horários sendo nos horários certos, os ônibus em condições, enfim, toda aquela fiscalização de operação, como também o do contrato como um todo. Então, existe uma equipe de fiscais de contrato que verifica todos os diversos itens que o contrato ele especifica ali que a empresa deve cumprir. E o sistema ele é totalmente parametrizado pela EPTC, ou seja, todos os horários que as empresas fazem, eles são definidos pela EPTC. Os itinerários, as linhas, é tudo feito a partir de estudos da EPTC, e feito uma ordem de serviço para que as empresas façam esse serviço, assim como a fiscalização também. Caso não seja cumprida alguma determinação em contrato pela empresa, a EPTC tem poder de autuar e multar? A fiscalização do contrato. Fiscalização de operação, né? Ou seja, lá definido na legislação, cada horário não cumprido tem um tipo de notificação e penalização que a empresa vai receber, e a penalização de contrato. E aí no contrato a gente tem diversos indicadores, que vão desde reclamações, recusa, vistorias que não são executadas, que as empresas não passam na vistoria, enfim, uma série de indicadores que tem ali, índice de cumprimento de viagens. Toda vez que a empresa não atinge alguns indicadores daqueles, um número de indicadores daqueles, eles entram num programa de recuperação. Né? E eles são notificados e isso pode chegar num ponto de gerar uma autuação do contrato. Bom, agora voltamos para o cálculo, né? Um dos fenômenos também que eu vi na entrevista, que está acontecendo e a gente tem que tentar entender, se são os aplicativos que estão chegando, outros modais aí, outras formas, como a bicicleta cada vez mais sendo utilizada. A margem de lucro das empresas realmente diminuiu, como elas afirmam, e a gente tem uma queda no número de usuários do sistema de transporte coletivo? A gente tem, eu deixo o Márcio falar um pouquinho também, mas a gente tem uma queda de passageiros bastante acentuada, né? Só nesse ano a gente teve uma queda que chegou próximo a 11%, né? De 2016 para 2017. De 15 para 16 já houve uma queda de quase 6%. Então, somando esses 2 anos de início de operação de contrato, a gente tem aí uma queda que beira os 17%. Então, é uma queda muito alta, a gente nunca teve isso na história do sistema. E é claro que a gente, de lá para cá, a gente vem estudando essas causas, né? O país passa por uma crise muito grave, a gente consegue detectar isso quando a gente faz o estudo dos usos na bilhetagem, a gente tem os dados da bilhetagem e isso a gente consegue gerar alguns estudos. Então, a gente consegue ver que a queda ela é muito linear, ou seja,
escolar, vale transporte e passe antecipado, eles caíram de uma forma muito linear, Sim. né? Enquanto o passageiro, que é o gratuito, né? Total, enfim, idoso e tal, ele também teve uma queda, mas foi uma queda menor. Mas também apresentou queda. Também mesmo com a apresentou isenção. queda. Que me leva a acrescentar também em questões de segurança, por exemplo. Com Sim. certeza. Existem pesquisas que saíram nos últimos meses que indicam que as pessoas não têm saído tanto à rua como à noite, como saíam, por questões de medo, de segurança, enfim. Sim. Então, é um conjunto de situações que vem levando a isso. É claro que a questão dos aplicativos, eles também vão impactar nisso, porque é uma nova possibilidade, principalmente para o usuário que faz um deslocamento curto, que é um deslocamento mais barato com o aplicativo, ele fazer essa comparação com o valor da tarifa. Quero lembrar que dá tempo para você participar, 99588-2374, se você utiliza o sistema de transporte coletivo em Porto Alegre, quer saber sobre a passagem, sobre o sistema, 99588-2374, participações por texto, mas não esqueça de mandar o seu nome, para que a gente possa agradecer a sua participação. Mande seu nome e cidade, de onde você está assistindo. Já já eu vou para a tela. Antes, tem a máxima que todo mundo espalha por aí, né, que a gente foi pesquisar. Realmente, Porto Alegre tem a passagem mais cara das capitais brasileiras? Das capitais, pelo menos. E por que isso? Tem alguma coisa que nos diferencia, por exemplo, de outras capitais? O Márcio tem Não. disso, né? Basicamente, hoje, quase todas as capitais utilizam o mesmo sistema de cálculo de tarifa, né, baseados nessa planilha que remonta aos idos anos 80 da planilha JPOT, né, que era um órgão do governo federal que elaborou a planilha. É claro que a gente tem uma planilha adaptada para o modelo de Porto Alegre, né, Sim. com todos os ingredientes, vamos chamar assim, coeficientes, que são da operação de Porto Alegre. Cada cidade tem esses coeficientes de combustível, que são os coeficientes para Porto Alegre. Curitiba deve ter os seus coeficientes de combustível. Né? Algumas cidades adotam parâmetros médios nacionais, né? Recentemente foi publicada uma nova planilha de cálculo ano passado, que foi elaborada em conjunto entre a ANTP, Associação Nacional de Transportadores de Passageiros, e outros órgãos, com algumas prefeituras de várias cidades, né, atualizaram a planilha antiga, que a última atualização foi nas décadas de 90. E ali tem parâmetros médios para as cidades. Porto Alegre está muito bem situada nesses parâmetros comparados com essa planilha, que seria uma planilha média para o Brasil. Então, esse não é a questão, né? A questão, Porto Alegre virou a tarifa mais cara, por isso que o Flávio acabou de dizer, nós perdemos 17% de passageiros. Talvez outras cidades não tenham perdido bastante, mas talvez não tanto, ou tenham conseguido enxugar a sua operação para que aí, porque no cálculo tu tem lá a divisão do custo pelo IPK, né, que é índice passageiro transportado por quilômetro, né? Se tu mexer na variável quilômetro, que é a oferta, para tentar adequar a oferta à demanda, ou seja, eu perdi 17% de passageiro. Se eu tivesse cortado 17% de oferta para as pessoas, uma coisa que vai acabar afetando a vida das pessoas também, né, porque é menos horários de ônibus, etc., eu não teria tido aumento quase de tarifa. Sim. O que teria subido a tarifa? Teria subido porque aumentou o salário, que foi pouco esse ano. Teria subido principalmente porque aumentou o diesel, que aumentou 12% o preço do diesel. Combustível, né? Então, nós teríamos uma tarifa aí, talvez, que fosse aumentar só 10 centavos. Bom, né? eu tenho uma pergunta até para a gente fechar. Se esse cálculo também, nessa queda de número de passageiros, a gente pode repensar algumas linhas. A gente teve algumas linhas que saíram de circulação e atendendo, olha, esse bairro ainda utiliza mais do que aquele. Por exemplo, comparando bairros da cidade. Zona Norte utiliza ainda ônibus diferente da Zona Sul, está caindo o número de passageiros. A Marlete da Zona Sul, ela diz o seguinte, ó, quero saber por que pagar passagem e andar a pé. Moro na Vila Nova, ela pega o 262 ou o R1, está sempre atrasado e lotado. Por que diminuiu os ônibus? Isso a gente pode esperar uma reformulação também nessas linhas daqui para frente? Enfim, são duas coisas... Estou com 1 minuto só, gente. Tem que terminar o mais rápido então, possível. eu até vou voltar no assunto anterior, mas vamos seguir para esse assunto. Na verdade, o transporte coletivo, ele pressupõe que ele transporte pessoas em pé. Sim. Tá? Porque ele precisa ter uma quantidade bastante grande de passageiros para que consiga se pagar um sistema que tem uma operação bastante
cara. Custosa. Né? E é claro, tu citou ali a questão de algumas linhas, que a gente fez algumas reformulações e tal. O sistema de Porto Alegre é um dos sistemas que faz mais deslocamentos direto ponto a ponto. Né? Outros sistemas são mais, digamos assim, racionais. Sistemas que têm linhas alimentadoras, que pegam uma linha troncal num terminal, enfim, faz uma outra movimentação mais racional, que consegue fazer uma operação com uma frota menor. Sim. Que consiga atender um maior número de pessoas. Mas que gera mais transbordo, Mas né? que gera mais integração, mais transbordo. Porto Alegre também trabalha com projetos dessa forma e a gente vem fazendo estudos para implantar isso e buscar uma redução também no sistema de Porto Alegre. Perfeito. Flávio, muito obrigado. Márcio, da mesma forma. A gente quer isso, a transparência e o diálogo com a população, e por isso a gente agradece vocês em estarem aqui conversando com a gente. Sejam bem-vindos e boa sorte no trabalho de vocês.